Vinheta de abertura, imagens e sequência do plenário do STF, microfones, poltronas dos ministros e do público, brasão da República Dourado, no centro, grandes julgamentos do STF. Olá, tudo bem? Apresentador Está Cristiano no ar mais Oliveira. Grandes Julgamentos. No programa de hoje vamos mostrar um julgamento em conjunto, ação direta de inconstitucionalidade por omissão e mandado de injunção. Os ministros decidiram se há omissão do Congresso Nacional na edição de uma lei que torne crime a homofobia. A ADO teve como relator o ministro Celso de Mello e o MI, ministro Edson Fachin. O presidente do Supremo, logo no início da sessão, informou que naquele dia, 13 de fevereiro de 2019, o tempo seria dedicado às leituras dos relatórios e também às sustentações orais dos amigos da Corte inscritos. Logo depois dessas sustentações orais, a sessão seria suspensa e retomada no dia seguinte. Neste primeiro momento, vamos mostrar os dois relatórios e as sustentações orais de dois amigos da Corte. A começar pelo ministro Celso de Mello, relator da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A imputação ao Poder Legislativo da União Fevereiro de 2019. de inércia deliberandi veicula impugnação a comportamento negativo das casas do Congresso Nacional, de que decorreria, segundo sustenta a agremiação partidária autora, o PPS, grave lesão a postulados constitucionais revestidos de essencial fundamentalidade, como aquele que incrimina a prática do racismo, inciso 42 do artigo 5º da Constituição, ou os que vedam tanto a discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais, inciso 41 do artigo 5º da Constituição, quanto à proteção insuficiente, enquanto uma das dimensões em que se projeta o princípio da proporcionalidade, inciso 54 do artigo 5º de nossa lei fundamental. A Procuradoria sustenta Edson Fachin, que ministro o do mandado STF. de criminalização que está contido na Constituição da República, no inciso 42º do artigo 5º, abrange a criminalização de condutas homofóbicas e transfóbicas, o que leva, portanto, ao pedido e parecer de procedência do pedido deduzido nesse mandado de injunção. Em nome do Partido Popular Socialista, requerente da ADO e da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros, falou o advogado Paulo Roberto Iotti Vecchiati. Na tribuna, ele informou que 3 sustentações orais seriam feitas por advogados pessoalmente interessados naquele julgamento. Um gay, ele próprio, uma lésbica e outra advogada transgênero. Ele disse que o crescente número de agressões contra a população LGBTI justifica a proteção do Estado em relação a minorias e grupos vulneráveis e defendeu que esse tipo de crime deve ser equiparado ao racismo. Você pode criminalizar condutas por conceitos valorativos, desde que não haja, na terminologia alemã, uma vagueza intolerável. Não me parece que o conceito de raça, nessa acepção afirmada pelo Supremo e pela doutrina, ainda mais se acolher-se esses requisitos estruturais, sistemáticos, institucionais, históricos que proponho, seja um conceito intoleravelmente vago. No contraponto, falou o advogado-geral da União, André Luiz de Almeida Mendonça, disse que a Constituição Federal não apresenta possibilidade de tipificação contra a homofobia ou transfobia e que a decisão cabe privativamente ao Congresso Nacional. Veja-se que o princípio da legalidade estrita deve ser rigorosamente observado em matéria criminal. Nesse sentido, a própria Constituição estabelece no seu artigo 5º, inciso 39, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Para encerrarmos o primeiro dia de julgamento, vamos ouvir o vice-procurador-geral da República, Luciano Maris Maia. Ele rebateu o argumento de que o Supremo deveria esperar uma decisão do Congresso Nacional, onde tramita um projeto de lei que prevê a criminalização da homofobia. No direito internacional dos direitos humanos, há obrigação de conduta e obrigação de resultado. Não basta dizer que está discutindo um projeto de lei. Há necessidade de oferecer ao presidente da República esse projeto de lei para ser sancionado. Como eu já disse, o presidente do Supremo havia adiantado que naquele dia, 13 de fevereiro de 2019, o tempo seria dedicado à leitura dos relatórios e às sustentações orais. E isso foi feito. Vamos então ao dia seguinte,
14 de fevereiro de 2019. Vamos nos dedicar agora à leitura do voto do ministro Celso de Mello. Eu adianto que o voto teve 19 tópicos. Vamos mostrar algumas partes. Em uma delas, o ministro disse que vários direitos das pessoas que não são heterossexuais foram violados. O rol dessas violações inclui execuções extrajudiciais, tortura e maus-tratos, agressões sexuais e estupro, invasão de privacidade, detenção arbitrária, negação de oportunidade de emprego e educação e sérias discriminações em relação ao gozo de outros direitos humanos. Veja-se a que ponto chega a ideologia de gênero heteronormativa e cisnormativa, ao impor a heterossexualidade e a cisgeneridade compulsórias. Quer tornar obrigatórios verdadeiros estereótipos de gênero, decorrentes das normas de gênero socialmente hegemônicas, que impõem um tipo específico de masculinidade absolutamente incompatível com as condutas afetivas entre homens, como se isso fosse um traço específico apenas da feminilidade, que exige das mulheres condutas bem sintetizadas na expressão bela, recatada e do lar. O número de transgêneros mortos entre 2016 e 2017 demonstra que o Brasil é o primeiro colocado no ranking mundial, tal como referido pelo relatório mundial da Transgender Europe, organização que registra dados relacionados ao tema. Jovens que são rejeitados por sua família têm alto índice de tentativa de suicídio, 8,4 vezes mais. E foram registrados até outubro, no ano de 2018, 347 homicídios de pessoas LGBT no país. O voto ainda não foi encerrado, teve continuidade na semana seguinte, dia 20 de fevereiro. O princípio majoritário desempenha, sim, importante papel no processo Celso de Mello, ministro do STF. No âmbito das instâncias governamentais. Mas não pode, o princípio majoritário não pode legitimar na perspectiva, o princípio majoritário não pode legitimar na perspectiva de uma concepção material de democracia constitucional a supressão, a frustração e até mesmo a aniquilação de direitos fundamentais, como o livre exercício da igualdade e da liberdade, sob pena de descaracterização da própria essência que qualifica o Estado democrático de direito. Você que sempre acompanha o Grandes Julgamentos notou que o tempo que demos à leitura do voto do relator foi maior que o de costume. Mas isso é justificado porque o voto do ministro Celso de Mello durou 2 sessões inteiras. Vamos encerrar agora o primeiro bloco para que no segundo possamos trazer o voto do relator Edson Fachin do mandado de injunção. Eu aguardo você. Vinheta: Grandes Julgamentos do STF. Vinheta: Grandes Julgamentos do STF. Apresentador: Cristiano Oliveira. Estamos de volta com Grandes Julgamentos. Em pauta, a possível equiparação legal da homofobia com crime de racismo. No primeiro bloco, mostramos sustentações orais contra e a favor dessa possibilidade e ainda o voto do ministro Celso de Mello, relator da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. O julgamento foi em conjunto. Além da ação direta, um mandado de injunção que teve como relator o ministro Edson Fachin. E é ele que vamos ouvir agora, sessão do dia 21 de fevereiro de 2019. O ministro defendeu a ideia de que até que haja lei específica, a homofobia deve, sim, ser equiparada ao crime de preconceito de raça. Proponho o Edson julgamento Fachin, ministro do STF. do presente mandado de injunção para reconhecer a Fevereiro mora de inconstitucional 2019. do Congresso Nacional e aplicar até que o Congresso Nacional venha legislar a respeito a Lei 7.716, a fim de estender prospectivamente a tipificação prevista para os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça à discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. É o voto no mandado de injunção 4733, senhor presidente. E
acolhendo diretrizes de Vossa Excelência, já pronuncio o voto na ação direta e constitucionalidade por omissão número 26, relatada pelo eminente ministro Celso de Mello. Vou juntar o voto que trago nesse sentido, senhor presidente, e tenho a honra de acompanhar integralmente sua excelência para os efeitos que já mencionei no mandado de injunção 4733, que são congruentes com as conclusões que o eminente ministro decano aportou a esse colegiado. Portanto, juntarei declaração de voto na DO 26 e acompanho integralmente o eminente ministro relator. Em seguida, a palavra voltou ao ministro Celso de Mello, desta vez para votar no mandado de injunção. Ele deixou claro que os votos dele e do ministro Edson Fachin estão baseados em uma legislação já existente. Não se está instituindo um tipo penal novo, não se está construindo um novo preceito primário de incriminação, não se está estendendo de modo gravoso, in malam partem, uma descrição típica que não guarda qualquer conexão com a situação de transfobia ou de homofobia. Muito ao contrário, está-se a invocar legislação penal já existente, está-se a invocar legislação penal editada pelo Congresso Nacional, está-se a proceder-se a uma adequação, a uma subsunção de condutas homotransfóbicas à própria noção de racismo. O ministro Alexandre de Moraes seguiu o mesmo caminho. Ele disse que 13 grupos vulneráveis, vítimas sucessivas de crimes, tiveram o benefício da edição de leis específicas, como consumidores e mulheres, por exemplo. Segundo ele, em casos assim, o Congresso seguiu à risca o que determina a Constituição. O mesmo não pode ser dito em relação à homofobia. Passados 30 anos da Constituição Federal, todas as determinações constitucionais específicas para proteção de grupos vulneráveis, considerados vulneráveis pela própria Constituição, todas elas foram regulamentadas com a criação de tipos penais específicos. Só, apesar de dezenas de projetos de lei, só a discriminação homofóbica e transfóbica permanece sem nenhum tipo de aprovação. O voto seguinte do ministro Roberto Barroso levantou uma questão prática. Se a homofobia, ao fim do julgamento, passasse a ser considerada crime, tal qual o racismo, líderes religiosos poderiam ser punidos ao pregar contra grupos LGBTs? Para ele, não. O reconhecimento da omissão inconstitucional da criminalização da homofobia em nada diminui a relevância da liberdade religiosa. O entendimento aqui defendido, muito importante, não implica criminalização dos discursos religiosos contrários às relações homoafetivas. Tampouco significa que as religiões não possam vocalizar suas crenças ou participar do diálogo amplo e aberto que caracteriza a democracia contemporânea. Penso ser perfeitamente possível que em uma sociedade moderna, plural e inclusiva, haja discursos condenando a homoafetividade como conduta contrária à Bíblia, à Torá ou ao Corão. Embora eu não concorde com essa ideia, condenar relações homoafetivas com fundamento em sincera convicção religiosa não constitui crime. Depois do voto do ministro Roberto Barroso, presidente do Supremo suspendeu a sessão. E até aquele momento, as sessões seguintes já tinham pautas definidas. Portanto, a continuidade dessa pauta que mostramos hoje no programa não tinha ainda uma data marcada. Eu relembro que o que acabamos de assistir se deu em fevereiro de 2019. Eu aguardo você para que no próximo bloco possamos dar continuidade à sessão que mostramos hoje. Vinheta: Grandes julgamentos do STF. Vinheta: Grandes julgamentos do STF.
Apresentador, Cristiano Oliveira. Estamos de volta. No programa de hoje, o julgamento da possível omissão do Congresso Nacional em editar uma lei que possa equiparar a homofobia ao crime de racismo. Até agora, os 4 ministros que votaram decidiram apoiar essa ideia. No bloco anterior, mostramos como foi o julgamento em fevereiro de 2019, quando a sessão foi suspensa pelo presidente do Supremo. Vamos retomar agora, a partir de maio do mesmo ano. Ver quais foram os votos para encerrarmos este bloco e contar toda a história a você. O voto que iremos assistir agora é o da ministra Rosa Weber. Ela também entendeu que há omissão do Congresso Nacional em editar uma lei que trate como crime a homofobia. Reconheço, pois, demonstrada a omissão do Poder Legislativo da União e o efetivo estado de mora legislativa inconstitucional na implementação do comando de incriminação inscrito no artigo 5º, 41 e 42 da Lei Maior relativamente às pessoas integrantes da chamada comunidade LGBT. Em consequência, impõe-se a cientificação do Congresso Nacional para os efeitos do artigo 103, parágrafo 2º da Constituição Federal e artigo 12H da Lei 9868 de 99, assentando que, e aqui a importância, enquanto persistir o estado de mora inconstitucional, aplica-se aos crimes praticados com motivação homofóbica ou transfóbica, mediante interpretação conforme da Constituição, a Lei 7.716 de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Até agora mostramos que todos os ministros reconheceram a omissão legislativa. E o voto seguinte, do ministro Luiz Fux, seguiu na mesma linha. Entendo, senhor presidente, na qualidade de 6º votante que chancela esse resultado, que nós devemos, por dever de ofício, por dever à guarda da Constituição, a nossa subserviência à Casa Maior, julgarmos procedentes os pedidos na forma do voto dos relatores, ministro Celso de Mello, ministro Luiz Edson Fachin, considerando o racismo, os atos físicos de violência simbólica contra os integrantes da comunidade LGBT, sem prejuízo, como aqui hoje foi destacado, sem prejuízo e com toda a deferência e com todo o respeito de o Legislativo, ao seu tempo e ao seu alvedrio, criar, não contrariar, criar um tipo específico para esses fatos que aniquilam a noção de humanidade. A sessão foi suspensa depois do voto do ministro Luiz Fux e retomada no mês seguinte, junho de 2019. Com a palavra, ministra Carmen Lúcia. Por tudo que foi exposto nos votos, como disse, brilhantes dos ministros relatores e de todos aqueles que me precederam. Junho de 2019. É que voto no sentido de acompanhar os votos dos ministros relatores, Celso de Mello na ação direta e do ministro Edson Fachin no mandado de injunção, reconhecendo a mora legislativa inconstitucional para se incriminarem os atos atentatórios a direitos fundamentais relativamente aos integrantes do grupo LGBT e até que sobrevenha o cumprimento do mandado constitucional de incriminação estabelecido nos incisos 41 e 42 do artigo 5º da Constituição, enquadrar, como votado pelo ministro Celso de Mello, a homofobia e a transfobia como tipo penal definido na Lei 7.716 de 89. Estou, portanto, senhor presidente, acompanhando os ministros relatores. Com este, são 7 votos pela equiparação da homofobia ao crime de racismo, até que uma lei específica cuide do tema. O voto seguinte, do ministro Ricardo Lewandowski, seguiu em outra direção. Muito poderia ser feito para proteger esses grupos minoritários e a criminalização de conduta seria um passo importante. Parece-me inconteste que se deve reconhecer a mora legislativa nesse sentido. Entretanto, a par de reconhecer a mora legislativa, pouco pode esta Corte fazer, não me parecendo viável invocar, aí tem uma ligeira discordância com os ministros que me antecederam, não me parecendo viável invocar os precedentes concretistas firmados nos mandados de injunção MI 607, 708, 712, por haver uma distinção fundamental a incidir do caso.
Esse processo diz respeito à matéria penal, sujeita à reserva legal absoluta, a extensão do tipo penal, para abarcar situações não especificamente tipificadas pela norma penal incriminadora, parece-me atentar contra o princípio da reserva legal, que constitui uma garantia fundamental dos cidadãos, que promove a segurança jurídica de todos. Ante o exposto, senhor presidente, voto no sentido de... Ministro põe mão direita no queixo. Parcialmente conhecida, seja parcialmente provida esta ação, de maneira a reconhecer a mora legislativa, dando-se ciência ao Congresso Nacional para a adoção das providências necessárias. Depois do primeiro voto que não atendeu plenamente ao pedido de criminalização da homofobia, votou o ministro Gilmar Mendes. Ele seguiu a maioria. De fato, não há como negar que a ausência do tipo penal específico para a homofobia tem sido óbice à fruição de direitos básicos de pessoas em razão de sua orientação sexual. Em verdade, como nós vimos, ameaça a vida dessas pessoas. Ministro olha para baixo, retoma a leitura. Enfim, e aqui faço nova remissão aos números da violência motivada por homofobia, valho-me da proporcionalidade e da jurisprudência do Supremo, nomeadamente no que se refere ao histórico de concretização de direitos fundamentais no plano judicial, para reconhecer a aplicabilidade da Lei 7.716 às condutas discriminatórias relacionadas à homofobia e à transfobia, enquanto não sobrevier legislação específica sobre a matéria. Concluo nessa linha, presidente, subscrevendo às inteiras as conclusões dos votos do eminente ministro Celso de Mello e do ministro Edson Fachin, a quem, novamente, eu cumprimento pela beleza do trabalho aqui realizado. O ministro Marco Aurélio não votou como a maioria, nem como o ministro Ricardo Lewandowski. Vamos ouvir o caminho que ele tomou. Divirjo dos relatores, presidente, para inadmitir o mandado de junção. Não há segmento que tenha direito à criminalização. E admitindo em parte a ação direta, julgar nessa extensão improcedente o pedido, porque não assento peremptoriamente que no vocábulo referido na Constituição Federal o Estado punirá se tem a criminalizar, por isso julgo improcedente o pedido, deixando de reconhecer, assim, omissão legislativa quanto à criminalização, que não está referida no texto constitucional, específica da homofobia e da transfobia. Como voto? O ministro Dias Toffoli também não votou com a maioria. Eu vou pedir vênia à maioria e aos doutíssimos votos proferidos pela maioria para acompanhar o voto hoje proferido pelo ministro Ricardo Lewandowski. Proclamo, então, o resultado, que, por maioria, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 26... Ministro com papéis nas mãos. Por unanimidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, conheceram em parte da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, nesta extensão, julgando-a procedente na forma do voto do relator. Nos termos do voto. Nos termos do voto do relator. Vencidos, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Marco Aurélio em maior extensão e o ministro Dias Toffoli, que acompanhou o ministro Ricardo Lewandowski, na extensão média. No mandado de injunção... Ministro pega conjunto de papéis para ler. Ele os folheia, deixa na mesa, encontra outro conjunto. Número 4.733... Com um olhar fixo ao papel, ministro lê. Por maioria, conhecer do mandado de injunção, vencido o ministro Marco Aurélio, que julgava inadequada a via do mandamental. Ministro prossegue leitura. Ministro está de terno azul escuro e toga preta. Julgaram procedente o mandado de injunção na forma do voto, nos termos do voto do relator, ministro Luiz Edson Fachin, vencidos em menor extensão, ministro Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli, e já proclamado
o voto do ministro Marco Aurélio desde o início, pela inadequação da via eleita. Para ficar claro, até que o Congresso Nacional edite uma lei que torne crime a homofobia, essa prática deve ser equiparada ao racismo. Espero que eu tenha ajudado a você a compreender melhor este assunto. Assista ao nosso programa também no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Não perca, aguardo você no nosso próximo Grandes Julgamentos. Até lá. Créditos finais. Direção: Betânia Vitor Veiga e Thiago Oliveira. Produção: Joyce Pires. Cabelo e maquiagem: Tela e Matheus. Figurino: Thalita Oliveira. Apresentação e edição de texto: Cristiano Oliveira. Cinegrafia: Luiz Guilherme e Lázaro Filho. Assistência técnica: Kleber Leite e Carlos Ferreira. Iluminação: Luiz Moura e Ítalo Cândido. Operação de áudio: Chaves Júnior e Sidney Almeida. Edição de pós-produção: Dácio Araújo. Videografia: Lucas Matias. Núcleo de programação: Rosa Wazen. Núcleo técnico: Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas: Soraya Fonseca. Supervisão: Coordenadoria de TV e Rádio. Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização: TV Justiça 2019. Audiodescrição: Visuáudio. Roteiro: Kainan Leão. Narração: Ana Luísa de Franco.